A realização de testes para extração do petróleo na faixa equatorial brasileira, correspondente à foz do Rio Amazonas, tem causado discordâncias entre os ministérios do governo Lula. Assunto para o repórter David de Tarso, que tem mais detalhes. Vamos acompanhar. De um lado, a expectativa de superar cada vez mais a exploração de petróleo no país, elevando os lucros da Petrobras. E do outro, a luta pela preservação do meio ambiente. Desde o começo do mês, a possibilidade de realizar testes para a extração do petróleo na faixa equatorial brasileira correspondente à foz do Rio Amazonas tem causado uma verdadeira guerra no governo Lula entre o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Os embates acalorados trazem à tona as atuações em ambos os campos. Alexandre Silveira defende que o avanço nas explorações é fundamental para o Brasil. Nós ainda dependemos dos combustíveis fósseis. O petróleo e gás, além de suprimento nacional, é divisa para o Brasil para poder combater essas desigualdades. Já a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, tem feito críticas ao pensamento de realizar mais extração de petróleo sem testes precisos sobre os impactos ambientais que podem ser causados. A lei que foi criada, que obriga a avaliação ambiental estratégica ou avaliação ambiental integrada, foi em 2012. E que houve uma decisão de fazer para alguns empreendimentos e outros não. Na categoria do outros não, entrou a margem equatorial. Poder-se-ia muito bem ter feito o referido estudo da área de abrangência, dessa quantidade enorme de 200 perfurações, mas não foi isso que foi feito. Ao longo de 2022, a Petrobras teve um lucro recorde de mais de 188 bilhões de reais. Lucro esse superior em 77% em relação a 2021. Só que mesmo diante de um faturamento jamais visto, a empresa ainda apresenta falhas em suas operações em relação aos danos ambientais. A falta de investimentos para conter esses danos são refletidos nas multas aplicadas pelo IBAMA. Em 2023, a Petrobras foi autuada 263 vezes pela instituição. Ao todo, as infrações somam mais de 78,4 milhões de reais. Se comparado com o mesmo período de 2022, o número é quase 12 vezes maior. Na época, apenas 21 autuações foram registradas, um aumento de pelo menos 1.552%. A quantidade de autuações registradas entre janeiro e maio deste ano supera todas as infrações que a estatal recebeu em 2022. No ano passado, a Petrobras foi notificada pelo IBAMA 190 vezes. Os dados foram extraídos da base de autuações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, atualizada em 24 de maio. A Jovem Pan News também fez um levantamento com as multas do IBAMA sobre a Petrobras nos últimos 10 anos. De acordo com o recorte, o ano de 2019 registrou o maior número, 503 autuações. 2021 vem em seguida, com 404 multas. Alessandro Azzoni, economista e advogado especialista em direito ambiental, afirma que a empresa ainda tem gerado poluição nas operações de extração das plataformas antigas e muitas vezes essas multas aplicadas pelo IBAMA são geradas pela falta de estudos que comprovem quais os reais riscos ambientais do trabalho a ser feito. A exemplo do navio que está com a sonda na costa do Rio Amazonas sem antes ter a autorização para fazer a pesquisa se há ou não petróleo no lugar. A sonda que está lá, ela vai fazer uma exploração para ver se tem petróleo. A sonda está lá, é lógico que ela tem um custo, só que assim, como que você faria um empresário normal? Você não levaria a sonda sem a licença, pelo menos a licença prévia na sua mão. Você leva então a sonda, coloca, submerge ela e depois você vai tirar a licença. Então assim, isso já decorre de uma informação, você pegando o histórico das multas ambientais da Petrobras, aí é assim que você tem uma situação dos técnicos serem mais exigentes nesse sentido. Nossa produção entrou em contato com a Petrobras para que pudesse se posicionar sobre as multas, mas não tivemos retorno sobre esse assunto. Alfredo, queria te ouvir em relação a esse assunto de novo, né? Trazendo essa exploração da foz do Amazonas, gerando mais desgaste no governo e essa falta, talvez, de articulação, né? Um falando de uma coisa, o outro de outra coisa, ninguém chegando num acordo. Nós percebemos que esse assunto está tumultuado, porque o governo não está se entendendo entre os próprios ministros. Eu acho que essa discussão
é uma discussão de procedimento. A Petrobras, obviamente, aonde ela se instala, ela gera desenvolvimento, principalmente na foz do Rio Amazonas, onde a região amazônica precisa de desenvolvimento econômico para a população que vive lá. Eu acho que todos os políticos da região amazônica são a favor. Mas isso não é o fator fundamental. O fator fundamental e o que pesa contra a Petrobras, que visa o lucro, visa o desenvolvimento, obviamente é bom para o país, é a questão do procedimento ambiental. Nós não podemos colocar aí a carroça na frente dos burros. Precisa obedecer o procedimento ambiental, porque senão você gera um precedente para as demais empresas do Brasil que respeitam o procedimento ambiental na questão da licença prévia, na licença de instalação e depois numa licença de operação. A palavra licença é complicada e ela é extremamente técnica. Então, a Petrobras, como um centro de engenharia por excelência, precisa respeitar a tecnicidade e a questão da sustentabilidade e, obviamente, da possibilidade de se fazer uma licença prévia, até mesmo para pesquisa, como disse o especialista em direito ambiental, que está completamente correto. Então, nós não podemos fazer o lucro e o desenvolvimento atropelar o procedimento. Todos nós queremos a Petrobras explorando petróleo e gás para o desenvolvimento do Brasil, mas precisa respeitar o procedimento, porque isso é colocado para todo e qualquer empresário do Brasil. E pauta ambiental, né, Alfredo, sempre tem relevância. Eu acredito, até queria te ouvir, a população brasileira, ela está mais bem informada em relação à bancada ruralista no Congresso, né? E a gente falou mais cedo dessa desidratação do Ministério, né, fechando portas talvez para o Brasil. Você acredita nisso? Não, eu não acredito na questão de fechar portas para o país. Mas veja bem, o agronegócio, veja o quanto o agronegócio respeita a questão ambiental no Brasil, né? Nós temos hoje no Brasil 12% da área do Brasil entre agronegócio e pecuária, praticamente. O Brasil tem 66% de área ambiental totalmente preservada. Então é esse o exemplo que nós precisamos dar, é o exemplo que vem do agronegócio, que é sustentável, e que é o rolo compressor econômico do Brasil, que sustenta a nossa balança comercial há mais de décadas. Isso precisa ser seguido para todas as empresas, principalmente a questão das empresas de mineração e extração, que são as que mais poluem e que determinados desastres ambientais podem ser incalculáveis e irreversíveis. Então eu vejo que essa é uma questão de inteligência, né? Não só de soberania, mas de inteligência com relação, acho que a Petrobras precisa agora provar o tamanho da sua empresa, provar que é capaz e convencer o Congresso, o IBAMA e todos os partícipes desse debate de que é possível fazer uma extração de petróleo na foz do Amazonas com desenvolvimento sustentável.